Não é de hoje que ouvimos falar que os filmes da Disney são repletos de mensagens subliminares, e muitas delas voltadas ao ocultismo e ao satanismo. Você com certeza deve ter assistido O Rei Leão, que foi lançado em 1994, um longa-metragem de desenho animado que encantou e emocionou plateias do mundo inteiro. Mas já fizemos uma análise aqui no canal e diversos outros canais do YouTube também trouxeram análises de mensagens subliminares contidas na animação de 1994. A Disney divulgou o trailer do novo filme do Rei Leão. Trata-se de um live action, um filme longa-metragem de uma animação 3D muito bacana, muito bem produzido, que será lançado em 2019. Teria esse filme também alguma mensagem subliminar? Neste vídeo eu irei apresentar para vocês uma análise que eu fiz do trailer do novo filme do Rei Leão. E eu encontrei coisas que de fato podem impressionar e até mesmo assustar algumas pessoas. Teria esse novo filme da Disney alguma mensagem oculta e subliminar? O novo filme do Rei Leão traz alguma mensagem estranha e diabólica? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Logo no início do trailer, vemos aí o nascimento do sol. Isso também acontece no desenho que foi lançado pela Disney em 1994. Uma possível referência ao deus Sol do Egito, conhecido como Horus. Algumas pessoas podem até questionar por que eu estou chamando Horus de Deus Sol, sendo que no Egito Ra que é o Deus Sol. Bom, se você estudar mais um pouco, segundo a mitologia, houve uma junção entre Horus e Ra, e depois disso, Horus também começou a ser chamado de Deus Sol. Então, para simplificar e resumir tudo aqui, nós chamaremos Horus de Deus Sol. Em uma das cenas do desenho de 1994, durante a unção de Simba, vemos também uma possível referência ao Deus Sol egípcio. Existe um documentário aqui na internet argumentando que a história de Jesus foi baseada na história de Horus, porque Horus também era chamado de a estrela da manhã, mas isso é uma mentira que estaremos refutando em outro vídeo. A melhor comparação que podemos fazer é entre Horus e Lúcifer, o antigo anjo de luz, a antiga estrela da manhã. Não é à toa que o principal símbolo Illuminati ou satanista que conhecemos é o olho de Horus. Todos os deuses do panteão egípcio nada mais são do que anjos caídos. E isso também abordaremos em um outro vídeo. Outra coisa muito interessante que vocês podem observar nessa cena do sol do trailer é que existem 7 árvores. E o que isso pode significar? Simplesmente os 7 continentes que existem no mundo. Peraí, tio Lu, mas só existem 4 continentes. Mas em questões geológicas mais aprofundadas, não. São 7 continentes existentes no mundo. Essa divisão mescla critérios geológicos e socioculturais, separando, por exemplo, as Américas do Norte, que inclui a Central e do Sul, a Europa e a Ásia, que às vezes aparecem como um único continente. A Eurásia tornam-se 2 blocos distintos, respeitando as diferenças culturais entre os 2 povos. Ou seja, se separarmos tudo, nós teremos ao total 7 continentes. Logo, cada árvore dessa aqui representa um continente do mundo. E isso pode significar que todo o mundo verá e contemplará o surgimento de uma nova era, o surgimento de um novo governo, o surgimento de um novo líder, o Anticristo. Nesta cena agora, observamos 4 animais que estavam pastando e de repente eles despertam, olham para o horizonte, como se algo chamasse a atenção deles. Esses 4 animais podem simbolizar as 4 maiores potências mundiais existentes no mundo: Estados Unidos, Rússia, China e Reino Unido. Todos eles despertaram e voltaram a sua atenção para o que está surgindo, para a nova era, para a nova ordem mundial, para a ascensão do novo líder. Nesta cena, vemos algo muito interessante que é preciso muita atenção para interpretar isso. Ao total, temos 17 elefantes,
onde os maiores estão conduzindo os menores para uma direção. O que isso pode significar? Bem, segundo a Forbes Brasil, existem 17 países que foram considerados os países com melhores reputações em 2018. Esses países são a Suécia, a Finlândia, a Suíça, a Noruega, Nova Zelândia, a Austrália, o Canadá, o Japão, a Dinamarca, a Holanda, que está empatado com a Irlanda, a Áustria, a Itália, Espanha, Bélgica, Reino Unido e Portugal. Segundo dados, esses países são considerados nações de peso, independente do seu tamanho territorial. Ao analisar a imagem, nós vemos 17 elefantes, e o elefante é o maior animal terrestre existente no mundo. E ainda sendo filhote, é um animal de peso. Então esses 17 elefantes podem simbolizar as 17 nações mais influentes do mundo, e todas estão caminhando para a mesma direção. Nesta outra cena podemos ver 7 animais, 7 aves. Mais uma vez o número 7 destacado, ou seja, simbolizando novamente os 7 continentes do mundo, e todos estão voando para a mesma direção. Todos estão direcionados para o nascimento do novo líder, o nascimento da nova era, o governo do anticristo. Nesta cena podemos ver vários animais que estão comemorando ou se manifestando com o novo acontecimento. Em destaque nós temos essas 2 girafas. Somente elas estão tranquilas e não estão se manifestando ainda sobre o que está acontecendo. Elas apenas observam tudo ao seu redor. E o que isso pode significar? No ocultismo xamânico, a girafa possui um forte significado espiritual. Simboliza algo ou alguém ou alguma coisa que possui uma visão focada. É o mais alto dos animais, com seu peso bem distribuído, e somente fica vulnerável quando se curva para beber água. Segundo o ocultismo xamânico, a girafa nos ensina a ver a vida de forma mais focada e ao mesmo tempo expansiva, e que em nosso desejo de expandir a nossa espiritualidade, devemos sempre nos lembrar de que nós somos criaturas físicas. No tarô, a carta da girafa simboliza um aconselhamento para que se tenha calma e trabalhar com paciência, pois o fruto pode demorar um pouco, mas a colheita é certa. A girafa entra como um símbolo de calma e de superioridade, elevação, aquela que enxerga de longe. E o que isso pode significar? A girafa nesta cena pode estar simbolizando os senhores do mundo que estão apenas observando com sua superioridade todos os planos que eles estão há séculos construindo darem certo. Enquanto o mundo comemora a chegada do falso Cristo, os senhores do mundo apenas observam o que está acontecendo. Nesta cena observamos que o pequeno leão coloca a sua pata na pegada do seu pai. E o que isso pode simbolizar? Que o anticristo seguirá os passos determinados pelo seu pai, por aquele que o rege, por aquele que o direciona. No caso, o diabo. Esta cena também pode estar fazendo uma referência ou um certo deboche ao versículo 13 do Salmo 91. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Neste versículo, a Bíblia está falando que nós, os servos de Deus, pisaremos sobre os demônios e sobre Satanás e todo o seu reino. Esta cena pode estar fazendo, de certa forma, um deboche a isso, já que o anticristo deseja aparecer como um falso Cristo, ou seja, ele quer se parecer com Deus, ele quer enganar, se possível, até mesmo os eleitos de Deus. E na Bíblia, Satanás é descrito como a serpente, e também a Bíblia fala que Satanás ruge como um leão. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Observe que o apóstolo Pedro escreve bramando como um leão, ou rugindo como um leão, mas não diz que ele é um leão. Ele apenas faz barulho de leão, mas ele não é um leão. Na verdade, seu intuito é ter a glória do verdadeiro leão da tribo de Judá. E quem é o verdadeiro leão? Jesus,
como está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E agora, finalmente, uma das partes mais interessantes. Observe que todos os animais estão indo para o mesmo lugar, ou seja, todos os povos da terra estão se direcionando para um único lugar. Um lugar onde será anunciado o novo líder daquele reino. No livro de Apocalipse, existem 3 personagens centrais em toda a trama do fim do mundo: o falso profeta, a besta e o anticristo. E é a partir de agora que você irá identificar esses 3 personagens no trailer do Rei Leão. O macaco Rafiki, que é quem faz, entre aspas, a unção do pequeno Simba, é uma espécie de feiticeiro, curandeiro, mago ou profeta daquele reino animal. É ele que faz as previsões para o futuro, é ele que faz as magias e é ele que consagra os reis leões. Nesta analogia da mensagem subliminar, nós podemos interpretar que o Rafiki simboliza o falso profeta descrito no livro de Apocalipse. Existem diferentes interpretações sobre quem é o falso profeta do Apocalipse. Algumas delas dizem que o falso profeta é um indivíduo específico. Outras defendem que o falso profeta é um símbolo de toda a falsa religião anticristã que se levanta ao longo da história. Observem agora esta cena. O profeta Rafiki deixa a sua marca na testa do pequeno Simba. Segundo a Bíblia, assim como os selados pelo Espírito Santo recebem uma marca, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13, o falso profeta também coloca em seus adoradores uma certa marca. Os adoradores da besta recebem essa marca em suas mãos ou na sua fronte. Perceba que o profeta Rafiki deixa sua marca na testa do pequeno Simba. Isso pode simbolizar a marca da besta e do falso profeta que será implementada no mundo. Perceba agora nesta cena que logo após a apresentação do rei, todos se curvam diante dele. Assim será quando o anticristo for anunciado para os povos da terra. E um detalhe importante, lembra das girafas que falamos anteriormente? Somente neste momento é que elas se curvam, quando o anticristo toma posse do seu reinado. Nesta cena agora, observamos de longe que os pais de Simba estão na pedra. Como é um trailer, não existem todas as cenas detalhadas, mas vamos voltar para o filme lançado em 1994. Durante a consagração de Simba como o futuro rei, nós podemos observar que existem na pedra 7 leões, Mufasa, a mãe de Simba e mais 5 leoas que se encontram atrás, totalizando 7 leões. E o que isso significa? Esses 7 leões podem estar simbolizando a besta do livro de Apocalipse no capítulo 13. Uma das características dessa besta é que a sua boca é como de leão e ela possui 7 cabeças. Outro ponto interessante é que a palavra besta significa fera e o leão é uma fera. Logo, podemos estar diante de uma analogia da besta do Apocalipse que possui 7 cabeças. No final do trailer, aparece um leão grande, bonito, rugindo para a lua. Lógico que esse leão, com certeza, deve ser o Simba, já grande, empoderado e pronto para reinar. Com isso, podemos interpretar que o pequeno Simba simboliza o anticristo, que ele já nasceu, será apresentado a todos os povos pela besta e pelo falso profeta e, quando crescer, estará pronto para governar a humanidade e, assim, decretar o reinado de Satanás. A palavra Simba, na sua língua original, significa poder, aquele que toma o poder, aquele que irá governar, o que se encaixa perfeitamente no perfil do anticristo. Lembrando que o que eu apresentei aqui para vocês foi uma teoria, uma análise pessoal e que talvez possa fazer muito sentido para você. Para algumas pessoas não, para outras pessoas sim. Seja de uma forma ou de outra, eu quero saber a sua opinião, porque aqui ninguém é dono da razão. Eu aprendo com você e você aprende comigo e assim nós crescemos juntos. O mais importante, acima de qualquer teoria da conspiração ou de qualquer achismo teológico que seja apresentado aqui no YouTube, é que Jesus é o eterno Senhor e Ele vai voltar em breve.
e que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Essa casa é a nossa vida, precisa estar diante do altar de Deus. Se você não fez um compromisso com Cristo, faça esse convite para que você entregue sua vida ao Senhor Jesus, agora mesmo, aonde você estiver. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.